Vandeir Donizete Antunes Campos, mais conhecido como Vandeir Antunes. 14/9/73, ano que eu nasci, numa localidade chamada Bom Retiro, distrito de Santa Bárbara do Tugúrio, mas desde bebê eu fui junto com meus pais, para uma cidade chamada Paiva, um dos menores municípios de Minas, onde fui criado e aprendi meus valores e comecei a cultivar meus sonhos. Meu pai é Eloy Alves Campos, infelizmente já falecido há praticamente uns 25 anos. Minha mãe chama Margarida de Paiva Campos, que nos criou a partir da adolescência e está lá na minha terra até hoje. Eu tenho várias lembranças do meu pai, apesar de ter perdido, já no finalzinho da minha infância, no início da adolescência, mas principalmente dos valores. Eu lembro muito das correções que ele fazia, a gente quando pequeno, para que a gente pudesse crescer como pessoa íntegra, digna e sempre preocupada em cumprir horários, preocupado em honrar os compromissos e, acima de tudo, a palavra, sem precisar assinar documento, ficar conseguindo, arranjando um monte de situações para dizer que vai fazer ou que tem aquela situação para você cumprir. Muito pelo contrário, a palavra, acima de tudo, é o que eu mais aprendi. É o fio do bigode. É como os nossos pais, nossos avós nos ensinavam, né, que, não vou dizer o homem não, mas o ser humano tem que ter palavra, né? Porque senão fala o homem, fica aquela coisa meio genérica, né? Mas tanto o homem quanto a mulher, acima de tudo, tem que ter palavra. E isso aqui é preciso cada vez mais e mais para a nossa sociedade. São vários também. Um deles é a determinação, o trabalho. A minha mãe sempre me deixou livre para ir buscar os sonhos e buscar o que a gente desejava. E sempre quando eu queria alguma coisa, tinha algo que eu pretendia fazer, ela com sua simplicidade dizia: se você quer isso, vai, né? E a gente entendia muito bem. Ela falou: não posso fazer muito, porque é aquela simplicidade das pessoas da roça, das pessoas do nosso convívio, de onde a gente veio, sempre limitadas em certas situações, dizendo: não posso fazer muito além do que eu posso te dar, que é a educação, o amor, o carinho e tudo isso, mas o que eu posso te dar é isso aí, é rezar muito por você, é a fé também. Eu tenho apenas uma irmã, chama Simone. Ela mora até hoje com a minha mãe. E a minha infância, desde pequeno, vamos dizer, a partir dos 12 anos, eu já saí de casa, na verdade, e sempre buscando alguma coisa. Eu morei em vários lugares, sempre. Eu tenho amigos espalhados em várias cidades do nosso interior de Minas, e eu morei em várias cidades, vários lugares, e perdi até a conta. E a minha infância foi isso, sempre buscando alternativas com o objetivo de crescer, de querer estudar ou de engajar numa profissão que me fizesse feliz. E foi mais ou menos assim a minha infância, né? Família pequena, mas um dos valores que eu aprendi com a minha família é justamente isso, em busca dos sonhos. A gente correr atrás, né, do que a gente deseja. A gente fala correr atrás, mas na realidade a gente tem que correr na frente, né? Mas é uma força de expressão. E foi mais ou menos assim, eu guardo com muita recordação, principalmente porque nós tivemos uma infância muito sofrida, questões familiares, né, que a gente superou. E tudo isso, quando eu chego em qualquer situação hoje para enfrentar ou qualquer desafio, eu lembro do que a gente já enfrentou no passado e nós superamos. E isso nos motiva a gente seguir em frente. O dia que eu saí de casa, a minha mãe me disse: filho, vem cá. O que sua mãe te disse no dia que você saiu de casa? Falou assim: vai com Deus, né? Vai com Deus, meu filho. É como toda mãe fala, né? Meio que chorando, né? Mas assim, querendo segurar o filho, mas não pode, e tem que soltar para voar, né? Soltar o passarinho para voar, para cuidar da vida e para buscar o que deseja, como a gente gosta de dizer também, para quebrar a cara, né? E só assim que a gente aprende, que a gente cresce. E quando a gente cai no mundo mesmo, a mãe fica de joelho em casa rezando para o filho, e a gente
segue em frente, passando os apertos de casa. Às vezes a mãe nem sabe, mas a oração de uma mãe é muito forte. É engraçado, é algo que não foi nem um pouco planejado inicialmente, né? Mas a minha paixão pelo rádio vem desde criança. Eu lembro muito bem quando garoto eu ganhei um desses motorrádios, né? Um desses motorrádio branco, e eu gostava muito de ouvir uma rádio chamada Mundial, né? A Mundo Jovem, Mundial, Roberto Brizola de manhã, o Good Night Mundial. A gente chama de a mãe das FMs, né? Que o que hoje a gente ouve em vários estilos aí, começou nos anos 80 com essa rádio que de uma força total. E eu lembro da infância, como uma das primeiras lembranças de rádio que eu tenho é essa, como ouvinte. E uma vez, nessas andanças minhas, como eu disse, já passei por várias cidades, várias localidades, e uma das vezes eu cheguei em Barbacena e fui para procurar estudar, era garoto ainda, né? E aí, num dos barracões que eu morava de aluguel, eu pedi à dona, que tinha um conhecimento numa emissora de lá, que chama Correio da Serra M, se podia pedir lá uma oportunidade para eu trabalhar. Eu queria somente como operador, e eu gostava de rádio, algo que despertou interesse. E ela conseguiu que eu fizesse um teste lá para começar a aprender a ser operador de rádio, né? Colocar música no tempo do vinil, da cartucheira ainda, né? E aí eu comecei há um pouco mais de 20 anos dessa forma. E eu lembro que um dia faltou um locutor, aí foi à tarde e eles pediram para eu começar falando pelo menos a hora certa, para tapar o buraco, né? Vamos dizer assim. Não era porque eu nem era locutor e nem eu achava que eu não tinha essas condições. E aí o que houve? Eu lembro muito bem, a gente segurou o microfone, não era esses microfones ainda, segurou o microfone a mão suada, até escorregando assim, falei com a voz trêmula, o horário e tudo. Uma das primeiras falas que eu procedi na rádio. Uma estrada longa e tem muitas outras ainda para a gente percorrer, se Deus quiser, mas foi muito gratificante e exigiu muita persistência. Eu lembro que teve ocasiões que eu trabalhava em 2 emissoras. Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa emissora em Carandaí, chamada Fama FM, isso à noite, eu trabalhava de 8 à meia-noite, isso já era locutor, entendeu? E de manhã eu trabalhava numa emissora em São João del Rei, chamada Vertentes FM. Eu tive uma temporada assim, e para você ter ideia, aí eu tinha uma motocicleta, eu saía às 6 horas da manhã de Barbacena, ia para São João del Rei de moto, voltava por volta de meio-dia, 1h, descansava e no finalzinho da tarde ia para Carandaí, também de motocicleta, para fazer o programa da noite, e voltava meia-noite e meia, 1h de moto na 040, né? Com chuva, com sereno, frio, resumindo, eu rodava exatamente 200 km todo santo dia em cima de uma moto, né? Para fazer nesse início de trabalho aí. Foi gratificante, foi um aprendizado muito grande, e isso tudo serve para a gente, como a gente falou de superação, de motivação, isso tudo serve para a gente lembrar de tudo que a gente passou, superou, e sempre quando fazia isso, acreditando que um dia eu ia chegar em situações melhores, em emissoras que eu conseguisse uma projeção maior, não que aquelas fossem menores, nenhuma comparação nesse sentido, mas é porque a gente sempre sonha mais, a gente quer ter uma abertura maior, uma participação maior, e todo e qualquer momento ele é de extrema importância para a gente chegar onde a gente chega no futuro. E aquela base que foi construída naquela época foi muito importante para eu chegar, por exemplo, na temporada que eu passei em Belo Horizonte, fiz grandes amizades por lá, tive um grande aprendizado também. Depois fiquei um longo tempo e voltei para o interior, aí voltei para Barbacena, fiquei um tempo afastado do rádio, aí comecei a fazer um programa sertanejo, um programa sertanejo que deu origem a um projeto muito bonito na região, um projeto muito importante, um projeto que ele está alimentando os sonhos de muitas pessoas, assim como o meu sonho foi alimentado através dessa batalha e tal. Eu acredito que Deus está me usando também para a gente alimentar os sonhos de muitas outras pessoas. Pois é, uma pergunta difícil, né? Quer dizer, a questão de melhor são muitas coisas boas, a questão de o que de pior é uma situação difícil de eu responder, assim. Eu acho que foram tantas coisas boas que superam talvez as negativas, como todo lugar tem, toda situação tem. Mas de melhor eu aprendi a admirar muitas pessoas. Eu tive a graça de muitos que eu acompanhava no rádio, que eram ouvintes, de dividir a responsabilidade em emissoras com eles. Aprendi que o rádio é muito importante na vida das pessoas. Aprendi que o rádio
ele faz parte de muitas vidas, ele é um motivo de alegria para muita gente, motivo de emoção, motivo até de viver para muita gente. Isso tudo eu aprendi, a gente aprendeu a responsabilidade da comunicação. Eu aprendi, entre as coisas boas, que o rádio ele veio para não somar somente na vida das pessoas, mas principalmente para ser a vida das pessoas, não que estão somente do lado de lá, mas da gente que está do lado de cá também. Porque hoje, diante de tudo que a gente tem percorrido, de todos os compromissos profissionais que a gente tem assumido, é difícil eu parar, pensar e tentar imaginar o rádio fora da minha vida. Eu, sinceramente, eu não consigo. Alguns dizem que é paixão, mas a gente fala que é amor mesmo, porque o rádio, ele me ensinou não somente sobre a emoção, sobre o trabalho, sobre a sua importância, mas principalmente sobre o caráter. Isso tudo a gente aprendeu em convivências com amigos, através da música que a gente observa, através de composições, através de exemplos de vida que a gente ouve no rádio, não somente ao vivo, mas também em off, né, fora do ar. E a importância e a amizade também que ela existe entre profissional e entre público. Então, são tantas coisas boas, tantas coisas positivas que a gente vivencia, a gente aprende quando a gente faz o que a gente gosta, que isso a gente pode até procurar sair garimpando sobre os pontos negativos que a gente ignora às vezes. Tenho certeza que há, sim, prova disso. Está aí o que nós fomos capazes de fazer através de um programa de rádio aqui na nossa região, né? A gente já aprendeu tantas coisas na vida, uma delas é acreditar no impossível, ou seja, acreditar naquilo que poucas pessoas acreditam, porque de uma certa forma, se a gente acreditar e fizer a nossa parte, a chance da gente prosperar, da gente obter o resultado positivo é maior, porque a concorrência vai ser menor, né? E prova disso está aí. O programa Bom Demais da Conta, a gente gosta até de brincar, bom, né? Bem mineirês mesmo. Quando eu cheguei nessa emissora, a ideia do programa já existia, e aí foi dada a nossa cara, a nossa participação. A diretoria me deu total liberdade para eu poder moldar o programa de acordo com o que a gente imaginava e sentisse bem. E a essência do programa está justamente aí, tocar a moda de viola, música sertaneja, essa música que às vezes é esquecida, deixada de lado. O rádio às vezes nem toca mais, bem que deveria, mas nem toca mais por causa desse mundo comercial que nós vivemos, que se tornou extremamente capitalista. E justamente para atingir esse público que é carente desse estilo de música, esse público que nos ensinou desde o passado a amar, respeitar e admirar a música sertaneja, mesmo sem querer, eles nos ensinaram isso. Eles quem? Os nossos pais, tios, avós. A gente lembra quando estava na roça, ligava o radinho de pilha lá, ouvindo Zé Bétio, né, em volume alto, né, quando o pessoal estava no retiro. E aí e tocava o Parada Dura por lá, tocava essas modas caipiras, Gilberto e Gilmar e por aí afora. E a gente lembra muito bem desse estilo, dessa música. E é justamente aí que a gente procurou trazer para o nosso programa de rádio, né, mesclar músicas atuais com essa música, além de trazer mensagem motivacional também, que é um programa matinal, ou seja, falar das coisas boas da vida e tentar ser algo positivo na manhã da pessoa, para que ela possa começar o dia de uma forma, né, mais animada. Porque notícia a gente já vê toda hora, em todo momento, notícias de corrupção, notícia ruim, notícias que, se a gente for parar, nos desmotivam. E a gente procurou tocar mais música, atingir esse público, e falar com orgulho da nossa música caipira. E através desse programa, que chama Bom Demais da Conta, ele é de segunda a sábado, aí no sábado a gente resolveu dedicar somente o programa à moda caipira, a essas músicas raiz mesmo. E aí a gente chamou de Sabadão e Dia de Modão. E a audiência foi surpreendente. Através desse programa, a gente começou a sentir uma repercussão muito grande dos ouvintes de toda a região. Eu lembro que um dia eu entrevistei Lourenço e Lorival, né, completando 50 anos de carreira, uma entrevista com eles, me deram uma atenção tremenda. Eu tive o
um sonho realizado de apresentá-los, porque eu apresento muitos eventos. E aí a gente gravou uma entrevista, Lourenço Lorival, a Gauchinha junto, aquela sanfoneira que os acompanhava, né? Falamos do Zebete, falamos daquela época toda, e eles me atenderam muito bem, contamos a história da música sertaneja. Eu lembro que teve gente que ligou, falando assim, o fulano está no retiro ali, a lágrima escorrendo, estava ouvindo Lourenço Lorival. E a gente lembra disso com alegria, com emoção, porque a gente acreditou num projeto que às vezes está desacreditado, e a gente não pode nunca deixar essas raízes, essa cultura acabar, porque a nossa missão, cada um tem uma missão, e eu acredito que pelo menos no momento a missão que foi designada aí seja essa, e a gente está sentindo que realmente é essa. A gente tenta, é outra missão difícil, né? Porque todas as músicas que a gente toca no programa, quer queira ou não, são músicas que nos trazem recordações. E não somente pra gente que faz esse playlist, essa sequência. Eu tenho certeza que para quem está ouvindo do outro lado do rádio também. Porque a música tem esse poder de emocionar, de nos fazer remexer no baú da saudade lá e trazer recordações. É uma música que te faz lembrar de um pai, né, do seu pai que foi, faz lembrar de uma mãe, de um tio, de um parente, de um amigo, de uma situação, faz lembrar da infância, né? Eu lembro, por exemplo, Fio de Cabelo do Chitãozinho Chororó. Eu lembro porque, com muita dificuldade naquela época, eu pedi a minha mãe, implorava para ela comprar o disco do Chitãozinho Chororó, ela economizava dinheiro para ir comprar o disco vinil, que a gente chama de bolachão e tal. E a gente lembra dessa, Pago Dobrado também do Chitãozinho Chororó, muitos clássicos, não é verdade? Aí vem depois Tunico e Tinoco, que a gente nunca esquece, né? Desde Moreninha Linda, tem Lourenço Lorival, Velha Porteira, né? Esse tipo de música que lembra a realidade de um homem simples, da roça, mas que ensina, acima de tudo, a dignidade. Outra música bonita que eu lembro muito bem é Franguinho na Panela, né? Jacó e Jacozinho, mas o César e Paulinho regravou essa música, a gente toca sempre. E depois vem para Rolando Boldrin, eu toco uma música muito bonita que ele interpreta junto com a orquestra paulistana da viola, Eu, a Viola e Deus, maravilhosa também, inclusive ele entra declamando. Eu já perdi a conta, acho que não cheguei em 5 ainda não, mas a gente fica assim meio perdido porque cometeu alguma injustiça, tanta pérola sertaneja que existe, não é verdade? Tem Milionário José Rico, com tanta coisa boa. Trio Parada Dura, a gente dispensa apresentações. A Trio Parada Dura, a gente lembra, igual eu já citei na nossa conversa aqui, o radinho de pilha lá no cantinho da cozinha, tocando, né? Sempre cedo. E esses artistas todos, Barrerito, lembro muito bem. São muitos artistas, e muitos deles também eu conheci a partir do momento que a gente começou a fazer esse programa e a dar atenção a esse gênero musical, a essa música raiz. Muitos dos artistas a gente conheceu a partir daí. E aí a gente foi acrescentando no playlist para a gente poder emocionar o ouvinte do outro lado e fazê-lo recordar também com muita alegria. Então, são momentos especiais da programação que a gente sente até uma leveza na alma, porque a gente sabe que naquele momento tem muita gente sentindo a mesma emoção que a gente. É algo também indescritível, porque eu procuro às vezes, né, aliás todas as vezes, quando a gente vê uma manifestação de carinho, uma manifestação de emoção de alguém nesse sentido para com a gente, que isso nos deixa mais felizes ainda e nos anima ainda mais a seguir em frente, eu procuro me colocar no lugar daquelas pessoas, ou daquela pessoa, porque da mesma forma que ela quebrou uma barreira, manifestou aquele sentimento, aquele carinho por você, né, eu também, o rádio me proporcionou várias alegrias, e várias delas foi encontrar com vários ídolos da música,
vários ídolos que eu ouvia quando pequeno e eu pude sentar com eles como nós estamos sentados aqui, conversando e sendo bem recebidos, entendeu? Então essa emoção é algo que eu procuro me colocar no lugar da pessoa, porque para mim pode ser um momento simples, pode ser um momento normal, vamos dizer, um encontro, mas para aquela pessoa pode ser aquele encontro, pode ser aquele momento, né? Eu não sou nada, não sou ninguém, mas sou importante para ela naquele momento. E a gente procura vivenciar esse momento e aproveitá-lo também, absorver da melhor forma possível. A maioria me imagina mais velho, né? É a magia do rádio, né? Mexer com a imaginação das pessoas. Boa parte dela, eu imaginava que você fosse mais velho, então não, mas eu sou velho, eu tenho 40 e tantos anos. Mas apesar, a gente sabe que a velhice não está na idade, a velhice está na cabeça da pessoa. E aí a gente sente essa alegria e fica mais alegre ainda com a pessoa quando ela comenta que eu acordo cedo, eu te ouço toda manhã, tal dia você falou tal mensagem assim no rádio, tal coisa assim, poxa, parece que você falou pra mim. Aí a gente percebe que a gente está sendo usado, né? E a gente nem imagina, porque é a magia do rádio. Está acontecendo algo aqui agora no estúdio, gente, entre quatro paredes, mas são milhares de pessoas ouvindo do outro lado. Alguns apenas para ter um barulho, outros para ter uma companhia, e outros com aquela prestando atenção em cada melodia, em cada música. E quando o programa tem uma comunicação, como é o nosso trabalho, uma comunicação mais íntima, mais pessoal com o ouvinte, ele se identifica muito. E aí você passa a fazer parte do dia a dia dessa pessoa. E a emoção, como a gente já falou tanto essa palavra hoje, a emoção de todos esses momentos, todos esses acontecimentos, é o que nos gratifica e nos motiva a cada dia a gente poder continuar, a gente poder sonhar mais e buscar aprimorar ainda mais ainda esse trabalho. Que responsabilidade tem o homem que transmite a sua voz pelo microfone? Eu acho que tem uma responsabilidade que, como a gente falou agora mesmo, né? Para muitos pode ser apenas mais um programa de rádio, para muitos pode ser apenas mais um locutor ou mais uma emissora falando, mas para alguns, e para esses alguns, tem uma responsabilidade imensa, porque a gente vive uma vida tão atribulada, uma vida tão difícil, e a gente busca refúgio em várias situações, várias coisas. E quando a gente acha algo para se identificar, que nos faz sentir bem, que nos faz sonhar ou alimentar os sonhos, a gente nota que é uma responsabilidade de uma vida com outra vida. Por isso que a gente tem que estar aqui diante do microfone, seja qual for o profissional, de qual emissora que seja, de qual a sua função, encarando isso de uma forma muito, muito séria, porque a gente não está aqui por estar, né? Tudo tem um porquê na vida. E se a gente está aqui nesse momento falando para alguém, ainda que a gente não saiba depois o feedback, né? A gente não saiba o resultado da sua fala ou da sua responsabilidade, mas ela existe. Mandeir, todo mundo tem um dia que sair de casa? Tem. Tem um dia de sair de casa, tem um dia de ter um medo de sair de casa. E aí a gente tem que ser mais forte que o medo. Um dia, sua filha, você tem uma filha, Tem. vai sair de casa. O que você vai dizer para ela? Rapaz, dá até nó na garganta, né? Mas vai com Deus, né? E a gente tem que colocar os filhos nas mãos de Deus, como nossos pais nos colocaram nas mãos de Deus. O que a gente pode fazer é rezar, orar, pedir a Deus que proteja, que ilumine a cabeça dela, livre das pessoas do mal, coloque somente pessoas boas no caminho dela, porque dificuldades ela vai enfrentar também, e a gente às vezes nem vai ficar sabendo, como aconteceu com a gente, e nossos pais não ficaram sabendo, e quem vai ter que superar vai ser ela que vai ter que dar a volta por cima, né, e construir a sua própria história, né? E eu não sei o que eu irei dizer para ela, mas só de pensar a gente começa a chorar, né? E um dia você voltou para casa. O que é que você disse para sua mãe? Eu não lembro muito bem o que eu disse, mas eu sei que eu voltei com uma alegria muito grande, porque a gente
a gente anda tanto nessa vida e a vida passa tão rápido, e quando a gente vê, tanta coisa mudou, né? Tanta gente cresceu, tanta gente foi embora, tanta gente nasceu. Sei lá, eu não lembro muito bem o que eu disse não, mas eu acho que o olhar já diz tudo, né? O olhar, a alegria e a felicidade, a gente está com quem a gente gosta, porque a vida passa muito rápido e eu fiquei distante alguns anos que foram muito importantes para a gente chegar onde chegou, que para muitos pode ser apenas uma história, mas para mim é a minha história, né? E como eu inspirei minha história em tantas pessoas, eu acredito que ela esteja inspirando tantas outras pessoas também, como sempre acontece, alguém fala, né, apesar de eu ser um cidadão anônimo, entre aspas, mas a vida da gente é um exemplo que a gente deixa, a gente leva da vida a vida que a gente está levando por aqui. Então a gente vai lembrando que a gente é responsável por tantas coisas que a gente nem percebe e nem imagina. Digamos que você acabou de chegar em casa agora de volta. O que você diria para sua mãe, então, já que você não se lembra quando disse outra vez? Primeiro, bença mãe, né? Não é benção, não é bença mesmo. Bença mãe, coisa que a gente aprendeu desde pequenininho, né? Com todos eles, é pedir benção pai, benção mãe. Na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de sair, falar onde que está indo. Eu diria, mãe, eu estou aqui, né? Como a senhora foi muito importante em todos os momentos, mesmo não estando ao meu lado, não que a senhora não quisesse, mas porque a vida faz isso com a gente, mas eu estou aqui. É lógico que a gente, como filho, a gente tem consciência que a gente não consegue fazer por um pai ou por uma mãe nem a metade do que eles fizeram pela gente, mas só de estar com ela, com vida, com saúde, e abraçando e dizendo essas palavras, já é algo que nos deixa feliz e nos faz assim agradecer a Deus por ter pessoa que a gente gosta viva junto com a gente e por ter nos inspirado também tanto na vida. E um dia o Vandeir sairá desta casa em que nós estamos, irá para uma outra casa onde provavelmente o seu pai estará te esperando. E o que você dirá para o seu pai? Pois o que eu direi para o meu pai? Né? Benção, pai. Estou aqui, nos encontramos de novo, né? Tudo que o senhor me ensinou, às vezes com muita braveza, de uma forma meio nervosa, às vezes, algumas correções, eles serviram, né? Serviram para eu passar onde eu passei, chegar onde cheguei e fazer o que eu fiz. Nada foi em vão, apesar de ter sido uma trajetória de encontro meio curta, mas foi muito importante, porque a gente lembra das coisas boas, lembra dos ensinamentos, e o caráter da gente é formado assim. E a essência do ser humano, né, de cada um, é o caráter que ela aprendeu na infância, na sua casa, no seio da sua família. Qual é a moda de viola que melhor conta a sua vida? Eu acho que é uma que conta a vida de tanta gente, rapaz. É o Tocando em Frente, né? Tocando em Frente do Almir Sater e Renato Teixeira. Um dia eu tive a oportunidade de encontrar com o Almir Sater. A gente conversou um longo tempo. Eu tive essa alegria. E eu pude entrevistá-lo e perguntei sobre esse hino, né? Que é um hino de tantas vidas, tantas pessoas. Como que surgiu isso? Ele falou que surgiu, foi na casa do Renato Teixeira almoçar, estava sentado, foi lá, agora a gente está conversando assim. Aí começaram a escrever, parece que foi uma carta que alguém enviou para ele, nada premeditado, e quando viu estava escrevendo. E a patroa chamando para almoçar lá, e quando viu saiu o que saiu, e de uma forma tão rápida que ele assim, foi algo enviado por algum plano superior mesmo. Da letra, qual é o melhor momento? Hoje eu acho que eu ando devagar, porque eu já tive pressa, né? Leva esse sorriso, porque já chorei demais.